Capítulo 21, volume e capacidade. A princípio, o que a gente tem que lembrar, a gente já viu, já estudamos isso. A princípio, o que a gente tem que lembrar é a diferença entre volume e capacidade. No início do capítulo aparece essa imagem, né? Ele mostra aí as caixas d'água, ele mostra aqui a pessoa lavando louça, lavando roupa, enchendo uma piscina. Lembre-se. A ideia de volume de um sólido está associada ao espaço que ele ocupa, ou seja, a medida de volume é a quantidade de espaço ocupada por um objeto tridimensional. Essa medida vai ser dada em metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, enfim. Todas as unidades de medida, só que a ocupa. Capacidade é a quantidade de armazenamento deste objeto. Então, assim, a capacidade é o quanto esse objeto consegue armazenar de água, de outras coisas, tá? Então, se eu tenho uma caixa, eu quero colocar livros. A capacidade é quanto cabe de livro dentro dessa caixa. E o volume é quanto essa caixa ocupa num espaço total. Então, se a gente estiver falando da nossa piscininha, amor de plástico, volume. Quanto essa piscina ocupa aqui, quanto ela está ocupando, quantos metros cúbicos ela está ocupando, o quanto de largura, o quanto de comprimento e o quanto de altura ela está ocupando, né? E a capacidade é o quanto de água eu consigo colocar aqui dentro, então quantos litros eu consigo colocar aqui dentro. Então, capacidade, o que ela consegue armazenar. Volume, o espaço que ela ocupa. Capacidade, então, em litros, mililitros, decilitros. Nós temos que fazer essa transformação aqui. 1 litro cabe em 1 decímetro cúbico. Visualmente, o que é 1 decímetro cúbico? Uma caixinha de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, tá? Então, dentro de uma caixinha de 10 centímetros por 10, você consegue armazenar 1 litro, tá bom? Uma caixa d'água, uma piscina, enfim, de 1 metro por 1 metro por 1 metro, 1 metro de largura, 1 metro de comprimento, 1 metro de altura, você consegue armazenar 1000 litros, ok? Num negocico pequenininho de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, 1 de largura, 1 de comprimento, 1 de altura, você consegue armazenar 1 ml, tá bom? Então, lembra dessas transformações. E além dessas transformações, você vai ter que lembrar da nossa tabelinha cagada, desci correndo o morro. Porque agora, você tem que lembrar do seguinte: se você está lá em metro cúbico e precisa ir para decímetro cúbico, se você está em quilômetro e precisa ir para metro, lembra do seguinte: toda vez que você andar na tabela para a direita, você vai multiplicar. Toda vez que você andar para a esquerda na tabela, você vai dividir. Porém, agora, como você tem metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, quando você multiplicar, você vai multiplicar cada casinha por 1000. Quando você dividir, você vai dividir cada casinha por 1000, tá bom? Para você fazer as transformações, lembre-se disso. E lembre-se que em 1 metro cúbico cabem 1000 litros, que em 1 decímetro cúbico cabem 1 litro e que em 1 centímetro cúbico cabe 1 ml. Aí você vai conseguir fazer as transformações. Outra coisa, quando você estiver falando de volume de cubo ou de paralelepípedo, basta você multiplicar as dimensões para você saber qual é o volume. Então, aqui, para eu saber o volume desse cubo, basta eu fazer 4 metros vezes 4 metros vezes 4 metros, ou seja, 64 metros cúbicos. Se você tiver num paralelepípedo, a mesma coisa. Paralelepípedo, 2 metros vezes 4 metros, 8 metros vezes 6 metros, 48 metros cúbicos, tá? Então, para calcular volume de cubo e de paralelepípedo, basta multiplicar as suas dimensões, desde que todas estejam na mesma unidade de medida. Esse é o nosso problema, esse é o nosso cuidado. Aí eu tenho em metro, em centímetro e um em decímetro. Ou deixa todo mundo em metro, ou deixa todo mundo em decímetro, ou deixa todo mundo em centímetros, tá?
Como você está trabalhando com capacidade, é melhor você deixar um desses três. Porque você sabe que se você deixar no metro, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Se você deixar no centímetro, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. E se você deixar no decímetro, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Tá? Então, lembra disso. Legal? Outra coisa, lembra do seguinte, ó. Por exemplo, para essa estrutura estar em pé, quantos cubos você teve que dispor para formar ela? Ah, prof, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. Lembra que para essa você tem que ter mais uma embaixo. Então, aqui você tem 1. Aqui você tem 1. Aqui você tem 1. Mas aqui você tem 2. Aqui você tem 2. E aqui quantos você tem? 3. Para essa estrutura estar em pé, aqui você precisa de 2. Para essa você precisa de 3. Então, esse total de cubo é equivalente a 3, 5, 7, 10 cubos. 10 unidades de medida. Lembre-se que você está trabalhando agora com o tridimensional, ok? Beleza? Quando você tiver uma estrutura que não tem vazios, né? Não tem buracos, basta você multiplicar. Multiplicar como, prof? Ué, a altura pela largura pelo comprimento. A altura pela largura, 3, 6, pelo comprimento, 2, tá bom? Então, lembre-se disso. Legal? Lembra, ó, para calcular. Certo? Então, aqui, ó, nós vamos ter que calcular alguns desses exercícios baseados nisso que a gente disse, tá? Lembra de fazer as transformações necessárias, de metros para decímetros para centímetros. Eu sempre faço a transformação antes, né? Depois não vai rolar, não vai funcionar. Se você tem metro, decímetro e centímetro, transforma ou tudo em metro, ou tudo em centímetro, ou tudo em decímetro, senão não vai dar certo, tá? Então, escolhe uma unidade de medida, e as unidades apropriadas, já que a gente está trabalhando com volume e capacidade, são metro, decímetro e centímetro. Lembra mais uma vez, já falei isso mais de uma vez aqui. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Ah, legal, prof. Então, se você tem uma piscina que tem 28 metros cúbicos, quantos 1000 litros cabem lá dentro? Se em 1 metro cúbico cabem 1000 litros, em 28 metros cúbicos cabem 28.000 litros, ok? Lembra disso, tá bom? Eu acho que a gente discutindo esses temas, vocês vão conseguir resolver alguns exercícios. Eles são o exercício, vou marcar aqui, 3, o exercício 4, o exercício 5, o exercício 7, o exercício 8, 9, não vou deixar vocês pensarem, e 10. Tá? Desses aqui, se vocês conseguirem resolver o A, pelo menos, já vai ajudar que a gente faz os outros na nossa aula, tá bom? Então, combinado? Então, ficou marcado aí, exercício 3, 4 e 5 da página 183, 3, 4 e 5 da página 183... 7, 8 e 9 da página 186 e o 10 da página 187, tá bom? Qualquer dúvida a gente conversa daqui a pouco. Ó, isso é muito legal. Leia a matemática em questão, ok? Então, até daqui a pouco, tá, gente?